Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para quem não me conhece, está chegando agora no meu vídeo. Eu me chamo Gabi Souza, sou uma mulher trans, gravo conteúdo aqui pro canal, gravo conteúdo pro TikTok, sou cabeleireira, faço mil e uma coisa. Hoje nós vamos falar um papinho bem, bem de leve. Vamos falar sobre o que se passa na cabeça de uma mulher trans, quais são os pensamentos, quais são as confusões mentais que uma mulher trans tem. Se você gosta do meu conteúdo, já me ajuda, por favor, deixando seu like e também comentando aí nos vídeos o que você acha dos meus vídeos, tá? Não espere muita coisa de cenário e tudo, porque eu gosto de gravar. Às vezes eu tô sentada em qualquer lugar e falar, eu vou gravar um vídeo. E pronto, eu gravo, tá? Eu não fico muito nessa romantizando o cenário, não. Porque se eu ficar esperando de cenário, gente, as coisas não acontecem. Então eu vou gravar aonde eu estiver, tá bom? Então vamos começar esse vídeo, que esse vídeo está muito babado hoje, para tirar a dúvida de vocês. Vocês vão saber tudinho o que se passa na nossa cabeça. Olha, o que eu vou falar para vocês agora, gente, é o que acontece, que eu digo porque eu sou uma mulher trans e eu sei o que se passa pela cabeça de uma mulher trans, né? Então vamos lá. Quando eu me descobri mulher trans, foi desde, eu acho que eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, e eu fui crescendo nesse período dessa idade, porque antes disso a gente nem sabe o que é homem nem o que é mulher, a gente não pode falar, né? Porque a gente não sabe o que é. Mas quando eu comecei a entender o que era homem e o que era mulher, eu passei a me sentir como uma mulher por dentro, entendeu? Comecei a me sentir mais feminina, fazendo as coisas já desde com essa idade, com 6 anos de idade. E só que eu vou explicar para vocês que, assim, tem pessoas que acham que isso é uma frescura, que as pessoas se tornam. Eu vou te falar bem uma coisa para vocês. Mulher trans ou homem trans, a gente não tem culpa, nasce desse jeito, tá? Nasce com um pensamento diferente do corpo biológico que você nasceu, né? Ou seja, eu nasci um menino, só que quando eu cresci, que eu comecei a entender o que eu é, que era mulher ou que era homem, na minha cabeça eu sempre tive uma alma, um, um interior mais feminino. Eu não me via como menino, entendeu? Então, essa é a realidade de pessoas trans, tá bom? Agora eu vou explicar para vocês que, na maioria das vezes, tem pessoas que se transicionam depois de anos, que viram mulher trans e tudo mais. Gente, aí eu não posso dizer muita coisa, tá? Sobre cada pensamento. Eu sei que quando eu comecei a me transicionar, eu já tinha 12 anos, e antes, no período lá atrás, o meu psicológico era totalmente feminino já, entendeu? Eu sabia que eu era um menino, mas que eu tinha um pensamento diferente, que os meus pensamentos eram diferentes, a minha atitude era diferente, o meu interior era feminino, tá? Então, o que que acontece? Muitas pessoas hoje, no dia de hoje, a gente vê postagens de pessoas que transicionou agora, depois de muitos anos, né? É, ficou como homem, como gay, depois se transicionou, né? Eu não posso falar por essas pessoas, gente. Por quê? Porque eu sei que eu fui desde criança, que eu tinha esse meu lado e que eu não via a hora de me transicionar, de chegar quando eu era criança eu não entendia sobre transição, claro, mas quando eu cheguei aos meus 10 anos, 11 anos, eu fui entendendo, fui vendo sobre hormônios, sobre essas coisas, imediatamente, quando eu consegui atingir um grau de, de idade, de adolescência, eu já comecei a me hormonizar, entendeu? Porque eu não via a hora de sair daquele corpo que onde eu estava. Então, o que que acontece? Tem muitas meninas, pessoas, como eu estou falando para vocês, que se transicionam agora, depois de 30, 40 anos, 50 anos. Eu não posso falar por essas pessoas, né? Eu consigo falar por nós, mulheres trans, que, né, conseguiu realizar a nossa situação, nossos sonhos, já, né, de ficar toda mais, de ser feminina, né, de ser aquela alma que a gente nasceu.
Eu falo pelas que já começaram desde nova, né? Porque assim, se uma pessoa deixa para transicionar depois de 40, 50 anos, gente, 30, 40 anos, não é legal. Por quê? Porque você passou um bom período já da sua vida, né? Daquele jeito e depois você vai mudar. Tudo bem que a pessoa fala, ah, eu já tinha uma alma feminina, isso, aquilo. Mas tem vários porém nesse caso. Porque tem as meninas trans, mulheres trans como eu, como outras, que já são desde criança, que já nasceu, já quer ser uma menina desde criança, já quer sair daquele corpo. E tem outras pessoas que ficam esperando os anos se passarem para poder se transicionar. Então, eu não consigo falar para essas pessoas, entendeu? As que fazem parte de uma alma mais feminina, de uma mulher trans, realmente, né, que a gente pode falar assim, não, realmente a pessoa, né, nasceu assim, tá com pensamento, das meninas trans que já começam, já se transicionam, porque já não consegue ficar, gente, não consegue ficar por muito tempo naquele corpo, entendeu? Porque na nossa mente é assim que funciona. A gente cresce, né, nasce, cresce, quando a gente começa a entender o que é homem e o que é mulher, automaticamente já na mente da gente já vem um lado mulher, entendeu? Ela já começa a mexer com as coisas de mulher, já começa a ter atitudes mais de menina. Então, assim, não é a gente que quis ser assim. Foi a partir do momento que cresceu, teve o entendimento, a mente da gente já começa a trabalhar para o lado feminino, entendeu? Não é que a gente criou uma situação, eu gosto disso, eu comecei a gostar de cor rosa, eu comecei a gostar de coisa de mulher, não. Já desde criança, tá? Tenho muitas como eu, que já cresceu sabendo, depois que soube que era homem, que era mulher, que isso aí uns 6 anos, eu acho que eu tinha 5, 6 anos, já comecei a fazer tudo que uma menina faz, tá? Mesmo sabendo que o meu corpo era diferente, que eu era um menino, só que a minha alma não era menina, não era menino, era de menina, o meu interior é, era totalmente feminino, entendeu? Tudo que eu fazia, minhas atitudes, e não era ninguém que ensinava, era eu que gostava de fazer as coisas que eram de menina, entendeu? Então, isso não foi, a gente não nasce querendo ser, a gente nasce e é daquele jeito, entendeu? A hora que a partir do momento que a gente começa a ter conhecimento sobre o ser humano, a mente já começa a trabalhar para o lado que ela nasceu, entendeu? Por mais que a gente esteja com aquele corpo, né? Então é uma coisa assim que hoje, nos dias de hoje, tem pessoas que falam, nossa, mas o que se passa na cabeça de vocês, assim, assado? É igual eu tô te falando, na nossa cabeça se passa que a gente é feminina desde criança, é uma menina desde criança, tudo que a gente gosta é pro lado feminino, entendeu? A gente não teve aquele lado, assim, de que eu não tive aquele lado de que eu cresci, fiquei por muito tempo menino e depois eu transicionei. Não, eu já me transicionei, já logo que eu comecei a ter minha liberdade da minha adolescência, porque, né, se dependesse dos pais, nossos pais não iam fazer, né? Tipo, procurar transição e tudo mais. Mas a partir do momento que eu comecei já a crescer, assim, a entender, eu já comecei a correr atrás sozinha, entendeu? E então, hoje tem muitas meninas trans que são meninas que são bem resolvidas, meninas trans são bem resolvidas, e tem meninas trans que não são tão resolvidas assim, né? Então, assim, no meu caso, eu vou falar o ponto já para vocês, que eu nunca quis fazer a cirurgia de redesignação sexual, tá? Eu nunca quis mudar de sexo. Por quê? Porque, na verdade, a minha cabeça, como que ela funciona? O que se passa na minha cabeça? Eu tenho esse corpo, entendeu? Eu fiz o meu corpo todo feminino, que hoje eu tenho prótese de silicone, eu tenho silicone nos glúteos, tudo, né? Faço malhação, tomo hormônios, que deixa a pele mais feminina, o corpo, da quadril, perna, né? Então, hoje o meu corpo, ele é todo feminino. E ali embaixo, claro que tem, né, algo diferente ali.
né? Que não tem o que a mulher biológica tem. Mas nem por isso eu deixo de ser quem eu sou. Eu sou uma mulher feminina, uma mulher trans, né? Eu tenho a consciência de que eu sou uma mulher trans, né? Eu não quero roubar o lugar de mulher nenhuma. Pelo contrário, as mulheres eu admiro muito, eu sou fã, eu sou admiradora, porque eu me espelho, né? Eu me espelho nelas, eu me inspiro nelas também, acho grande vencedora, como minha mãe, minhas irmãs, entendeu? São maravilhosas, né? Eu me inspiro nessas grandes mulheres guerreiras, mas eu tenho a minha parte na vida, né? Na sociedade, na vida. Eu me reconheço como é a mulher que eu sou, a mulher trans que eu sou, entendeu? Então, na minha cabeça, eu nunca quis fazer porque eu sempre me aceitei como eu era. E eu sempre me amei desde quando eu sabia que eu era diferente, né? Que eu era uma mulher trans e que eu não era uma mulher biológica. Mas o que importava mesmo na realidade era quem eu era por dentro, né? Assim, as minhas ações, minhas atitudes, né? E tudo isso condiz com o meu corpo, com a minha fisionomia, né? As minhas atitudes condiz com a fisionomia feminina que eu tenho hoje, né? Que eu criei fazendo a terapia hormonal e tudo mais. Então eu sou uma mulher bem resolvida, uma mulher trans bem resolvida, que eu não quis ir para o lado da cirurgia de gente, eu não vou conseguir falar por causa do aparelho, mas de mudança de sexo. Então eu não quis ir para esse lado, né? Então, por quê? Porque a partir do momento que eu entendi que eu gosto de ser quem eu sou, eu me amo da forma que eu sou, eu não vejo nenhum problema comigo. Porque assim, eu já vi meninas falarem que eu vou fazer a cirurgia porque eu vou me relacionar, vai ser mais fácil para um homem me aceitar e não sei o que, feito por causa de pessoas, entendeu? E nessa que fez por causa de pessoas, o que que aconteceu? Não dá certo, porque eu já vi vários casos de que a mulher trans era casada, fez a cirurgia às vezes porque sabe, por empolgação, não pensou direito, foi lá e fez, o marido foi lá e deixou, largou e hoje está com outra, às vezes que não fez cirurgia, não é operada. Por quê? Porque ele gostava da pessoa do jeito que ela era, né? Então, assim, tem muitas meninas que na cabeça delas pensam, eu vou fazer porque vai ser mais fácil na sociedade, vai ser mais fácil não sei o que, vai ser mais fácil para me casar, vai ser mais fácil. Não, gente, não. É pura ilusão. Se estiver nesse pensamento, vai se arrepender lá na frente, porque daí vai querer voltar para trás, reconstituir o que você tirou e você não vai conseguir ter de volta, porque não é como você furar uma orelha, né? Depois a orelha fecha e tá tudo ok. Não é assim, tá? Lá é rancor, não tem mais volta. Então, tem que pensar muito bem, tá? Então, com a minha felicidade que eu tenho, eu nunca tive problema com relacionamento. Eu sempre me aceitei. Tem meninas, eu não tiro a razão delas, de jeito nenhum. Eu tô falando aqui do meu pensamento, mas tô falando por elas também, por algumas amigas minhas que eu tenho, né, trans, que no pensamento é que a maioria das vezes se olha no espelho e não se aceita. Porque fala, não, eu não quero esse órgão no meu corpo, eu quero somente. Ela vê aquele corpo feminino, vê toda feminina, mas não aceita tipo, repudia, não gosta daquilo, entendeu? E aí ela opta para fazer a cirurgia para ela sentir que o psicológico dela melhor, entendeu? Aí tudo bem, até então você fazer uma coisa que você vá se sentir bem para você, uma coisa que é para tua alma, para tua liberdade interior, é uma coisa. Fazer por causa dos outros, por causa de homem, por causa de macho, por causa de status, por causa de querer ser, porque eu vou ser mulher biológica, nunca você vai ser uma mulher biológica, né? A gente nunca vai ser uma mulher biológica, a gente sempre vai continuar sendo uma mulher trans, né? É uma mulher? É uma mulher, só que é uma mulher diferente, né? Não é um homem, mas também não é uma mulher biológica, né? Cada uma tem o seu lado da história, tá? A mulher tem um lado dela, a mulher trans tem um lado dela, os homens têm um lado deles, os gays têm um lado deles, cada um no seu quadrado, né? E todo mundo se respeitando, que é o que importa. Então, é isso, gente, que eu vim falar para vocês, que na cabeça das mulheres trans, muitas fazem a cirurgia porque querem ter uma alma mais liberta, que vai sentir uma sensação, às vezes não quer fazer nem pelo prazer,
elas querem fazer porque realmente por dentro delas vão se sentir bem e maravilhosa. E essas daí, ó, tiro o chapéu, bato palma, porque realmente é assim que você tem que fazer para você, para tua alma, para o teu corpo, para tua liberdade interior, não para os outros. Como eu já vi mulheres trans iludidas fazendo cirurgia porque o homem queria, porque o meu marido quer que eu faça, porque não sei o quê, eu vou fazer porque se eu fizer eu vou ser melhor que fulana de tal, porque eu vou ter uma perereca, né? Aí no final faz, se arrepende amargamente porque não era aquilo, fez por causa de status, fez por causa de homem, por causa de macho, por causa de status, por causa da internet, e no final depois vem o quê? Vem a depressão. Teve já meninas que já até tirou a própria vida por conta de não suportar lidar com a cirurgia depois, de não ter mais volta. Então, é algo que hoje tem meninas que se afundam na depressão por conta de depois da cirurgia, porque viu que não é nada daquilo, que é claro que a cirurgia, gente, eu não posso falar para ela que eu não fiz. Eu já vi assim esteticamente, olhando, é perfeita, com certeza. Se eu tivesse vontade, eu faria muito, sim. Faria de tudo para fazer. Faria lá na Tailândia, porque lá é o primeiro lugar do mundo onde realiza essa cirurgia, mas eu não tenho vontade, entendeu? Não tenho vontade, também não critico quem faz. A única coisa que eu falo para as meninas é terem a certeza do que vocês querem para a vida de vocês, porque serão para a vida inteira. Não é uma coisa que amanhã eu falar, ai, me arrependi, eu vou tirar. Um silicone hoje, se você quiser tirar, você retira o silicone industrial. Se você quiser retirar o silicone do seu seio, você retira. Se você quiser, eu quero me transicionar, quero voltar a ser um menino. Você consegue, né? Agora, fez a cirurgia, né? Bate arrependimento. Tem mulher, que eu já vi, mulheres trans, que voltou a ser menino depois da cirurgia. Deve ser uma coisa muito horrível, né? Você ficar lidando com isso depois. Você fala, nossa, eu fiz a cirurgia para meu psicológico e no final não era aquilo. E aí a pessoa voltar para trás, já faltando alguma coisa, né? Tem vídeos aí de pessoas aqui no YouTube, de mulheres trans, inclusive tem de uma que eu conheci ela pessoalmente, e que ela virou menino e ela fez cirurgia, entendeu? Eu não converso mais com ela, já cada um tem, né? Foi muitos anos que eu vi ela, e a gente chegou a trabalhar juntas uma época, e aí hoje ela fez a cirurgia, hoje ela tem a cirurgia dela, só que voltou para a igreja, virou um rapaz, um homem, se eu não me engano, casou, não sei se casou, estava namorando, quando eu vi o vídeo aqui no YouTube. E era uma bela mulher, só que daí fez a cirurgia. Se não tivesse feito cirurgia, na empolgação, na emoção né, na força da emoção, hoje estaria melhor, né? Porque daí poderia ter uma família, poderia, né, ter uma relação com a mulher, tudo mais. Mas agora vai ficar difícil, não tem como, né? Não vai usar mais, né? Simplesmente vai ficar do jeito que é, né? Então, assim, para que não haja esses tipos de pensamentos malucos de fazer e voltar a transicionar, saiba bem o que quer para a vida, saiba o que quer levar para a vida para não ter esse tipo de problema depois, porque isso daí para reverter não tem como reverter, né? Então, no psicológico das mulheres trans, é isso que se passa, gente. Muitas meninas querem realizar cirurgia porque têm vontade, quer uma alma mais feminina, muitas querem realizar por causa de status, por causa de poder, porque eu vou ser mais do que fulana, e todas essas que fazem por status, porque é isso, aquilo, por causa de homem, por causa de internet, se arrependem, acabam em depressão depois, porque não conseguem lidar com o seu próprio corpo depois de uma coisa que ela fez por causa do dinheiro, por causa do status, por causa do trabalho, entendeu? Então não vale a pena. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fale para mim se você assistiu até o final e comente aí embaixo o que vocês acharam do meu vídeo. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!